IGPM, popularmente conhecido como a inflação do aluguel, ela caiu 1,93% em junho. Com este resultado, o indicador acumula queda de 4,46% no ano. O índice é utilizado nos reajustes de contratos de aluguéis, tarifas públicas, como, por exemplo, energia e também a telefonia, e, claro, em contratos de prestação de serviços. Para analisar esses impactos desse resultado na economia brasileira, a gente vai conversar agora, ao vivo, com o economista da FGV, a Celina Ramalho, que gentilmente está aqui com a gente no Live CNN neste sábado. Primeiro, eu desejo para você um bom dia e obrigado por estar aqui conosco, viu, Celina? Muito obrigada, é um prazer colocar aqui a questão da economia brasileira, o que está acontecendo nesse momento, né? Nós estamos num momento, né, de falar de questões melhores, aspectos melhores, né? No começo do ano nós tivemos declarada a Organização Mundial da Saúde o fim da pandemia, né? Então é um momento de falarmos de coisas positivas, né? O canoísta com a baleia, o Banco Central do Brasil com aquela margarida linda, com o céu de Brasília em cima, né? Eu acho um momento bastante oportuno para falarmos do nosso país. O que eu tenho para colocar de cenário aqui é o seguinte: na ocasião da pandemia, o governo fez um esforço bastante diferenciado, logicamente, dentro das regras das contas públicas, para salvar mesmo o ciclo econômico que vinha e que, no limite, acometia a sociedade de uma forma bastante incisiva. Era uma pandemia em que, no curto prazo, não se entendia em que dimensão o vírus ia se comportar e como nós teríamos os reflexos, né, na saúde da população. Então, o próprio capital humano foi acometido na ocasião e o governo teve que fazer uma manobra de orçamento para acudir à situação nos 2 anos seguintes. Essa situação compromete as contas públicas sobremaneira e o governo precisou se financiar e por esse motivo nós tínhamos as contas dos títulos públicos. Foi isso que fez com que a taxa de juros precisasse ter um tempo de maturidade para nos comprometer mais ainda as contas públicas. Foi essa a situação que aconteceu. O que acontece? A partir desse ano, nós já temos algum movimento da economia voltando a, vamos dizer, uma normalidade. É óbvio que nós vamos precisar considerar as novas tecnologias, a questão disruptiva toda na estrutura produtiva, né, do país e do mundo e os rumos, né, da economia mundial em meio a essas novas tecnologias. Então, o que acaba acontecendo é que essa reorganização da estrutura produtiva permite que os preços sejam revistos para baixo. E onde é que a gente consegue observar esses preços revistos para baixo, para falarmos de aspectos positivos da economia brasileira a partir de agora, né? O IGPM. A medida do IGPM do IBGE, ela é mensurada por uma metodologia dos preços no atacado, ou seja, antes dos preços chegarem ao consumidor final, né, que é o varejo, os automóveis, itens de casa, né? Então, o que acontece? No atacado, os preços estão já acontecendo revistos para baixo, que é onde? Na produção, qualquer que seja o setor da economia. Então, o IGPM, e que para efeito do mercado imobiliário dos imóveis alugados, sendo revisto para baixo, ele propicia uma revisão do preço dos aluguéis para baixo. No atual momento, nós temos
2,58 negativos acumulados no ano de 2023, né? E de ano a ano, ou seja, para o mutuário que tem neste mês a renovação do contrato de aluguel, há uma queda de 4,47% acumulado no ano. Então, se o mutuário tem lá o valor do aluguel, ele vai ter uma subtração de 4,47% no valor do aluguel a partir do próximo mês e prevalecendo para o próximo ano, com tendência de queda de taxa de reajuste de aluguéis, inclusive para os próximos meses, porque o próprio Banco Central já está olhando para essa tendência de queda da inflação. Esse reflexo dos preços no atacado é líquido e certo que se reflete nos próximos meses nos preços de varejo, e aí nós temos uma tendência de queda do IPCA, visto no Boletim Focus do Banco Central também. E, portanto, a diretoria do Banco Central, por efeito de todo esse movimento do próprio mercado, já sinaliza a possibilidade de algum movimento de queda na taxa Selic na reunião da primeira semana de agosto do Copom. Muito interessante, ou seja, Celina, notícias boas à vista. Legal, Celina, vou trazer aqui a Elaine Basti com a gente para se juntar a esse nosso bate-papo, para ela te fazer também mais algumas perguntas, para a gente entender melhor ainda mais esse cenário. Bom dia, Celina. Muito obrigada por estar aqui. Eu queria perguntar para você, você falou de queda no preço do atacado e reflexo aí também no nosso índice oficial de inflação, que é o IPCA. O governo, inclusive, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que esse mês a gente vai ter deflação no IPCA. Por conta disso. Só que se trabalha com aumento do IPCA ao longo do segundo semestre. Queria saber qual que é a sua projeção para o segundo semestre. Aliás, esse mês já é julho, né? IPCA de junho. Desculpa, hoje é dia 1º de julho. Qual que é a sua projeção para o segundo semestre? A gente vai ter aí uma aceleração do IPCA e seria qual o motivo? Um aumento aí, uma volta de aumento de preços ou um efeito mais estatístico? Porque no segundo semestre passado a gente teve uma desoneração de impostos aí que fez os preços baixarem artificialmente. Na verdade, nós estamos numa fase de muita sensibilidade dessas variáveis, né? Então, é lógico que qualquer movimento na economia reflete o IPCA, né? Pode ser o reflexo de sazonalidade de alimentos na agricultura ou de boi gordo, pode ser evento de alguma mudança no preço de combustível, algum movimento nos impostos, né? Então ainda há muita sensibilidade. Então, essa sensibilidade por IPCA no segundo semestre, quer dizer, em tese, nós esperamos que o IGPM negativo nos preços por atacado levem a uma queda do IPCA. Porém, essa sensibilidade pode ser respondida por um aquecimento do mercado que vem a acontecer aí por conta da reativação da economia. Até porque, se a expectativa do mercado é a queda da taxa de juros, o que acontece é que nós vamos ter uma expansão pelo lado da política monetária, né? A juros mais baixos, o preço dos financiamentos, tanto para produtores como para consumidores. Então, há um reaquecimento do mercado e esses ajustes, então, deverão acontecer sim no segundo semestre. Conversamos com a economista da FGV, Celina Ramalho. Celina, muito obrigado por participar conosco aqui da CNN. Desejo a você um bom sábado, um ótimo fim de semana e notícias muito positivas.